Duas pessoas com origens, histórias e caminhos diferentes, mas que acabaram na mesma situação. Daniela Neves, baiana de Salvador, saiu da cidade natal com o objetivo de arrumar um emprego. Com o filho pequeno, morou de aluguel nos primeiros meses até que ficou sem trabalho. Com pouco dinheiro, teve medo de viver nas ruas. De outro lado, um refugiado com formação acadêmica e boa posição social que teve que fugir da ditadura que tomou conta do país em que nasceu na África. Com o objetivo de prosperar em outro continente, viajou ao Brasil. O que de fato existe em comum entre essas duas pessoas, elas tiveram como alternativa de moradia ocupações em prédios abandonados de São Paulo. Daniela vive na ocupação 9 de julho, na região central da capital paulista. Lá, paga mensalidade de R$200 para a manutenção do local, que, segundo ela, estava bastante deteriorado. Hoje, o espaço tem biblioteca, marcenaria, cozinhas e banheiros coletivos, além de uma lista de regras bastante rígida. A moradora da ocupação explicou que existem exceções, mas que o foco da organização não é o assistencialismo. O movimento ele não pode abrir para todos, porque tem muita gente que você sabe que quer continuar nessa situação de assistencialismo por uma vida inteira, o que não foi o meu caso. Então, os coordenadores, eles têm essa sensibilidade de perceber com que tipo de pessoas eles estão lidando. Já o refugiado africano, que não quis se identificar por segurança dos familiares, acabou indo parar na ocupação do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou no Largo do Paissandu. Ele se lembra claramente como foram os momentos de terror e desespero pouco antes do prédio cair. A gente estava a passear, voltamos em casa, minha esposa cozinhou, comemos e dormimos. Às 9 horas já estamos na cama. Sim. Mas, de repente, gritos. Sai, 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 fogo, fogo, sai, sai, sai. É um susto, né? O refugiado teve tempo de pegar os documentos, um computador e as mãos do filho de 1 ano e da esposa. Minutos depois, o edifício Wilton Paes de Almeida ruiu. Já Daniela disse que perdeu o chão quando recebeu a notícia da tragédia. Ao me receber no espaço que se instalou na ocupação 9 de julho, ela também contou que convive todos os dias com o medo. A gente dorme e acorda com esse medo desse possível pedido de reintegração, porque ele realmente existe. Agora, o que nos tranquiliza um pouco mais é quando você participa de um movimento organizado, que há toda uma assessoria jurídica, uma assessoria técnica, né? Com os técnicos, com advogados, todos ali procurando fuçar todas as questões. Então, isso fortalece. O refugiado, que agora vive em outra ocupação no centro de São Paulo, diz que ainda tem medo de que uma nova tragédia ocorra devido à situação do local. Quando perguntei sobre as expectativas que tinha ao chegar a São Paulo, ele lamentou. É uma situação triste, sabe? A pessoa, quando sai de África, vem para cá, na intenção deles, vou agora começar uma vida melhor do que a vida que eu estava vivendo aqui em África. Mas quando você chega aqui no Brasil, encontra mais uma vida pior do que a vida que você estava vivendo em África. É um contraste, né? É uma coisa contrária. O refugiado contou que as mensalidades pagas no edifício que desabou variavam de R$100 a R$400, dependendo do espaço ocupado. Atualmente, 45.800 famílias vivem espalhadas em 206 ocupações entre terrenos, cortiços e prédios da capital paulista. Aí o Matheus que visitou essas ocupações, sim, conversando com as pessoas, e é o que a gente vê nessas últimas semanas, a preocupação. Você imagina uma mãe que mora numa ocupação como essa, e a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, né, professor? Eu vou fazer um discurso antipático para alguns. Eu não chamo de ocupação, chamo de invasão. Então, são prédios, foram invadidos, grande parte por movimentos que lucram com essas invasões, ganham muito dinheiro a uma indústria das ocupações. Vamos lembrar da denúncia, inclusive, da própria imprensa, de uma assessora de uma deputada estadual do PT, né, que cobrava de R$200 a R$500 de aluguel dos moradores que ocupavam um prédio, e ela tem, inclusive, um carro importado. Então, há uma indústria que ela determina quem entra, quem vive e quem sai.
Inclusive, na mesma denúncia, o indivíduo dizia que era obrigado a comparecer às manifestações, porque uma das obrigações dos invasores era comparecer às manifestações do movimento a serviço do PT. E ele disse que nessas manifestações ele ficava ao lado dessa quadrilheira que é assessora dessa deputada do PT. Então é um problema social grave, a gente realmente se condói da situação de brasileiros ou de estrangeiros que invadiram esses prédios, porém a invasão não pode ocorrer. É aí é que é a questão. É necessário ter uma política pública em relação à moradia que passa pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo da União, né? Não adianta tergiversar esses prédios, a reforma desses prédios invadidos custam fortunas. E não pega fogo em um conjunto desses prédios, ainda bem, porque está tudo preparado para uma grande tragédia. Então nós temos de mudar o discurso está errado. Eu, por exemplo, li a semana passada uma invasão sui generis, que a proprietária do imóvel patrocinou a invasão. Vocês vão falar, pera, mas há algo de errado. A filha do Djavan, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, ela, junto com o seu ex-marido, tinha comprado o Hotel Central, salvo engano, era a denominação, um hotel que tinha desde os anos 30 em São Paulo. E ela acabou o casamento não dando certo, se separando do marido, que é um angolano, que vive supostamente, de acordo com a reportagem, em Portugal. Eles estão brigando agora, os dois, o ex-casal, pela propriedade do imóvel, e ela apoiou, de acordo com a reportagem, a invasão do prédio e chega, de acordo com a reportagem, até a participar de reuniões dos invasores. E ela cobra um aluguel. E a reportagem dá um ar muito simpático a essa senhora, que eu desconheço quem seja, né? A não ser a identificação filha do cantor Djavan. Ela recebe aluguel. Eu fiquei pensando, e ela paga imposto do aluguel que ela recebe? Não, né? Então é uma forma interessante, você aluga, não paga impostos. E as condições de segurança e conservação do prédio? Estranho esse fato dessa reportagem que diz que o senhor angolano, ex-marido da filha do Djavan, queria investir 11 milhões de reais e construir um centro de arte africana no centro de São Paulo. Estranho, 11 milhões de reais para um centro de arte africana. Portanto, é necessário mexer nessa questão. Há uma tentativa, nós noticiamos aqui, de criar uma comissão de inquérito da Câmara Municipal para investigar essa indústria das invasões. Volto a dizer, há um problema social grave, mas há muita gente que instrumentaliza esse problema social, ganha muito dinheiro e não quer resolver o problema social. Temos de ficar atento, essa é a realidade. Agora, as autoridades, como de hábito, continuam omissas.